briguinha entre os teólogos quando estudam o Apocalipse. Porque Apocalipse, depois de algum capítulo, começa a ser muito simbólico. Alguns acham que é literal. Falei, eu nunca vi dragão de 7 cabeças e 10 chifres, não existe. Então é símbolo, né? Figura, metáfora. Então, a questão da mulher dele. Vamos correr, senão não vai dar tempo. Seguindo, irmão. Casamento de Oséias ordenado por Deus com uma mulher chamada Gomer. Alguns, ele casou, Deus falou para ele, vai e casa com uma mulher adúltera ou de prostituições. Aí começa a briguinha. Alguns acham, eu vou colocar as duas posições e não vou tomar partido nenhum, você que faz o seu raciocínio. Depois nós vamos estudar isso mais mastigado. Alguns acham que Gomer era uma mulher pura, uma virgem santa e tal, que só depois se depravou do casamento. Outros acham que não, que ela já era assim, e Oséias, obedecendo à voz de Deus, teve que se casar com ela e ter filhos. Seguindo. Antecedentes de Gomer um tanto nebulosos, é isso que eu acabei de falar. Seguindo, se Gomer já se prostituía antes de casar-se com Oséias, ou só após o casamento, essa é a dúvida. Seu casamento é simbólico de adultério espiritual de Israel. Entenda-se assim, ele era físico, mas ao mesmo tempo simbólico, porque tudo que acontecia com Gomer acontecia com Israel. Israel é a parte norte, a parte em cima do mapa que se dividiu na época que Salomão morreu. O filho dele, Roboão, aumentou os impostos demais, e Jeroboão, um jovem muito sagaz, inteligente, que tinha fugido para o Egito, voltou, porque Salomão estava perseguindo ele, e resolveu falar, olha, está muito pesado esse imposto, vamos se separar desse país, vamos fundar uma república aqui. Vocês sabem que Santa Catarina já foi república, né? Teve até os barriga verde ali, tem até selo de Santa Catarina, né? Quase que nós somos, né? Fomos engolidos ou pelo Uruguai ou um outro país. Então, o que acontece? O símbolo de adultério significava, esse era o maior pecado de Israel e Judá, idolatria. Então, aqui era literal e lá era simbólico, idolatria. Seguindo. Aí eu vou citar alguns autores, não tem muito a ver, mas é que a ideia dele. Esse Azaroth Crabtree foi um americano, um grande americano abençoado, que os livros diversos de teologia que ele escreveu em português, e ele era bem americano. Depois ele traduziu algum desses livros que ele, americano, escreveu em português, traduzia para o inglês, é o contrário, né? Então, ele acha, não sou eu, nem não sei, é ele que acha o Crabtree. Oséias casou-se com Gomer quando ela era virgem casta, e ela ficou fiel ao marido o tempo suficiente para lhe dar 3 filhos. Depois Gomer caiu na imoralidade e no adultério. Depois, seguindo. Mais tarde, devido ao seu profundo amor e compaixão pela Gomer, mesmo sendo aquela vida depravada que ela tinha, muito amor que ele tinha por ela, ele vai comprá-la para novamente ser sua esposa. Essa história maluca dos casamentos no mundo inteiro, na Europa, na América, na África, na Ásia, na Oceania, tá assim. Então, existem alguns países que falam assim: se você casou com aquela, vamos pegar o lado masculino, mas pode ser o inverso, com aquela mulher, e se aí tinha o divórcio e o desquite.
Se você se divorciou, se você se desquitou, separou, você não pode mais voltar a se casar com ela. Inclusive, parece que a lei de Moisés era bem forte nisso. Mas alguns permitem, não. Você pode voltar a se casar com aquele marido. A propósito, o nosso grande, terrível e temível presidente Donald Trump, que vai assumir daqui 15 dias, ele está com a terceira esposa, né? Com a terceira esposa agora, então alguns já tiveram 7 mulheres. Bom, Salomão não sei quantas teve, mas teoricamente teve 700, né? Bom, então, ele vai comprar ela, porque provavelmente nessa altura do campeonato ela já era escrava, para morar e amar ela outra vez. Seguindo, esse casal, quer dizer, Oséias e Gomer, teve 3 filhos com nome simbólico. Cada nome, depois nós vamos estudar na escola dominical os nomes mais detalhados. O primeiro era Deus que mandou colocar os nomes. Gisrael, irmãos, no Velho Testamento é um duplo significado. Mais ou menos um dos significados, segundo os entendidos lá no hebraico, é jogar a semente. E se jogar, pode ser jogar fora, coisa que não presta, ou plantar, que é coisa positiva, né? Parece que nesse caso era coisa negativa. Tinha até o vale de Gisrael, coisa ruim e tal. Depois a gente vai explicar, agora não dá. Segundo, Loruama. Como é que seu nome? Classe lá. Chamada. Professora vai chamar. A, B, C, D, F, L. Loruama, ele fala. Não, ele não vai falar Loruama, se for no Brasil, ele vai falar, não amada, presente. Já pensou? Depois teve outro, Loami, não meu povo. Alguns acham, vamos discutir depois, que esse não meu povo, porque não era filho dela só. Mas isso é passível de discussão. Então, Gisrael, Loruama, Loami, seguindo, por favor. Toda essa situação, simbologia, metáfora, representa a vida da nação de Israel, Reino do Norte. Capital de Israel era Samaria. E a capital do Reino do Sul, Judá, era? Quem era a capital do Reino do Sul? Jerusalém, grande Jerusalém, envolvendo principalmente a idolatria. Seguindo, a economia nacional estava em alta. Olha que coisa, contraste. Por enquanto os seus inimigos estavam quietos. Estava rodeado de inimigos. Filisteus, jebuseus, heveus, um monte, tudo contra ele. Sírios, babilônios, assírios, ninivitas, sei lá o que. Mas por enquanto a onça, o bicho estava quieto, só esperando a oportunidade. Interessante, irmãos, há uma lição para nós. O pecado, principalmente da idolatria, ele era castigado assim, geralmente, né? Vinha o inimigo e atacava e vencia. Porque Israel, Judá seria invencível, porque Deus lutava por ele, vencia, né? Então a primeira coisa que eles tinham que se arrepender, porque atacavam os inimigos, e alguns iam morrer na guerra, outros de doenças, outros de pestes, outros de espada e tal. Então o que acontece? Agora a economia era grande, boa. Vocês vão ver principalmente no livro de Amós isso aí daqui a pouco. Seguindo, os mais ricos e capazes tinham mansões, terras, festas. Mas espera aí, pela lei, a lei, santa lei, né? Não podia ter opressores, porque era tudo o mesmo povo, os filhos de Abraão, os filhos de Jacó, Israel, né? E como é que agora tinha ricos, capazes, não só ricos, mas tem que ser rico, inteligente, né? Tem muitos ricos inteligentes e outros não inteligentes.
Interessante que o Matarazzo, no Brasil, era a pessoa mais rica do Brasil. Quiserem ver algum detalhe, converse com o Joãozinho, trabalhou a vida inteira para os Matarazzo, né? Mas depois da morte do Chico, né, do Francisco, que era o grande patriarca, a coisa começou a desandar. Os gerentes e diretores regionais, departamentais, começaram a puxar a coisa para o lado deles, e a coisa... Depois sobrou uma tal de Maria Pia, então o império está caindo, Hoje sobrou na Paulista lá o quarteirão dos Matarazzo, que nem pode ser mexido, tal, mas foi caindo, né? Então muitas mansões e terras, e alguns dos próprios israelitas, né, eram senhores de escravos também judeus, não podia ter, né? Mas tanto é que Deus sabe que o povo ia ser infiel, que ele falou: olha, no ano do jubileu, cada um, depois de 50 anos, ninguém pode ter escravo, devolve a terra, devolve os escravos, começar tudo de novo, ano do jubileu. Seguindo, os pobres eram explorados pelos ricos, velho tanto quanto o mundo isso, e até mesmo eram escravos deles. Seguindo, enorme injustiça social. A sociedade, irmãos, olha, de quem é a terra? Então, na escola que eu trabalhei tinha um livro: essa terra é nossa, os índios falando. Os portugueses vieram e nos desalojaram, os espanhóis desalojaram toda a América Latina, mas essa terra é nossa. Aqueles povos lá dos Andes, do México e tal, né? Eles tinham tudo lá, seus deuses, sua religião, sua comida, suas festas. Os espanhóis e portugueses nos alojaram. Os bandeirantes eram grandes assassinos, né? O que eu estou falando é verdade. Os bandeirantes eram grandes assassinos dos índios, né? Então, mas injustiça social. Será que de quem é a terra? Hoje os palestinos e Israel, desde remotos tempos, principalmente depois de 1967, começaram de querer, até a Palestina é nossa, os judeus que invadiram, e a briga está até hoje, tá? Então, isso não podia ter entre irmãos, essa briga, né? Vocês vão ver que isso acabou no marxismo, leninismo, comunismo, que não deu em nada. Tudo faliu. Seguindo, aí parece a mensagem e previsão de Amós. Amós, os socialistas gostam de Amós, tá? Gostam. Olha aí, justiça social, justiça aos ricos, né? Os ricos, o que acontece, né? Eles falavam assim: nós vamos matar todos os ricos e pegar as fábricas deles, as fazendas deles. Só que quando aconteceu o tal, né, ele não deu nem fábrica nem fazenda para ninguém. Ele tomou tudo de todos e todos ficaram pobres mais do que eram, e ainda mais perderam a liberdade. Seguindo, Deus agiria e ia acabar com esse país, Israel, Reino do Norte. Vocês vão achar interessante, porque daqui a pouco, lá no final do livro, ele vai falar, parece que o último capítulo 14 fala o inverso disso, que ele vai ter misericórdia, quem vai morrer são os inimigos de Israel. Mas presta atenção, né? Em Israel, Reino do Norte, o rei era Jeroboão II. Por que segundo? Porque o primeiro era aquele que fundou, que separou, as 10 tribos seguiram, 10 seguiram, só ficou 2, Judá e Benjamim. Só que o Benjamim era tão pequeno, inexpressivo, que ele ficou praticamente abandonado com o nome, não como tribo. Então ficou o reino de Judá. O reino de Judá, vocês sabem a história dele. Ele tinha Jerusalém, onde tinha os profetas, os levitas, o templo, e os outros fizeram os bezerros de ouro para evitar a fuga, para os caras ir adorar em Jerusalém, né? O contexto gira em torno de 765, 755, chamado oitavo século. Esses profetas menores
inclusive Isaías, Jeremias, são profetas chamados profetas do 8º século. Só para lembrar, no 4º século para cá, até a vinda de Jesus, João Batista, era em branco, não tinha mais profeta, não tinha mais voz de Deus, não tinha mais templo, não tinha mais levita, não tinha mais sacrifício, sacerdote, nada. Foi recomeçado com João Batista. Estava tudo quebrado depois de Esdras e Neemias, que construíram tal, mas no ano 70 depois de Cristo, tudo foi derrubado, queimado, desaparecido. Alguns mais emocionantes, qualquer coisa que acontece no mundo, fala, pronto, está aqui, Jesus vai voltar. Eu estava lendo ontem o livro do pastor Davi Gomes, um santo homem de Deus. Olha, o Davi Gomes, quem conheceu, mas o Davi Gomes era muito emotivo, e bem que muito espiritual, e ele escreveu em 77, acho que 79, Jesus está voltando, um famoso livro emocional, se alguém quiser eu empresto. E ele cita o mundo inteiro e tal, essa é a última geração que nós estamos vivendo, Jesus vai voltar, quase que ele escreveu, certamente, e já se passaram mais duas, mas agora está mais próximo, mas assim, né? Então ele achava que não ia. Uma vez um pastor que havia na igreja Vila Prudente, ele falou que o mundo vai acabar em 30 anos, ele falou isso já faz uns 40 anos, ainda não acabou, né? Então precisa tomar cuidado, né? O contexto gira em torno do século 8º, seguindo. Em Israel, então, Jeroboão II, por isso que é segundo, porque havia o outro que nem era primeiro, mas teve que chamar de primeiro. Esse era um dos piores reis. A grande maioria dos reinos do norte era, a Bíblia antiga, o de Almeida fala, fazia o que era mal aos olhos do Senhor. E a outra, em compensação, os pouquíssimos faziam o que era reto aos olhos do Senhor. A outra versão, acho que de hoje, fala, faziam o que desagrada a Deus, faziam o que agrada a Deus. Esse era o que desagradava. Irmãos, alguns dos reis que desagradaram a Deus, você vê como é difícil às vezes certas análises precipitadas. Eles governaram, sei lá, 50 anos de ruindade. Como é que é possível Deus aguentar, vamos dizer assim? Então, olha só, Deus tem o dia dele. Uma das frases bacanas do Velho Testamento, o dia do Senhor, cada uma delas, né, fala de alguma situação. O dia do Senhor, o dia do Senhor. Lá, vocês vão ver lá em Amós. Por que vocês querem o dia do Senhor? Ah, porque o dia do Senhor é bênção, alegria. Não, o dia do Senhor é juízo, morte, peste, cativeiro. Por que então vocês querem esse dia? Arrependam, seguindo. Em Judá, no sul, o rei era Uzias, só para informação. Seguindo, Oséias era de Judá, no sul. Cuidado, tinha um rei chamado Oséias. O último rei de Israel também se chamava Oséias. Não confundir com esse profeta. Oséias era de Judá no sul, mas Deus enviou a pregar e profetizar no reino do norte, Israel. Porque esse reino teria antes, em 722, ele foi antes para o cativeiro. Só 135 anos depois que Judá também foi para a Babilônia. Por favor, irmão Marcelo. Todavia, enquanto ele esteve lá em Israel, quer dizer, o profeta Oséias, a situação no sul, em Judá, começava a deteriorar-se e ficar como de Israel. É assim, é? E também nós vamos ser igual. Justo eles, hein? Tá? Como é que é? Reino de sacerdotes, né? Vós sois a geração eleita. Somos nós, eram eles, né? Judá vai ficar igual. Deus ainda vai aguentar 100 e poucos anos. Também eles vão para a Babilônia. Seguindo. Bom, Uzias, ele resolveu não ser só um rei, mas um ditador. Porque ele queria ter a parte política e religiosa. Política e religiosa. Quando o Papa esteve no Brasil,
a nossa então presidente Dilma, porque ele falou: olha, vocês nas escolas precisam ensinar religião. Então a Dilma teria dito com muita sabedoria, né? Ele falou: nós somos, como é que os católicos separam quando não é laica? Nós somos uma nação laica, não entra aqui a questão de religião, né? Mas eu ouço muitos professores evangélicos que ensinam as crianças, adolescentes sobre Deus, mesmo pode ser proibido, pode ser o que quiser. Eu aproveitei essa chance. Até hoje eu não fui preso, eu não sei. Sei lá como vai ser daqui para frente. Seguindo. Bom, no futuro Israel será purificado da idolatria. Que futuro é esse? Esse que é o problema. E ele chamará Deus de meu marido, porque eles tinham meu Baal, que era meu marido, meu Deus, meu Senhor. A palavra Baal dá a impressão disso, meu Senhor. E não mais de meu Baal. Então, que futuro é esse? Será que era o futuro da época do Pentecoste, quando Pedro invocou lá o Joel, lá, os vossos filhos terão visões, sonhos, a lua se transformará, né, o sol se escurecerá, a lua se transformará em sangue? Mas parece que a coisa vai até o fim do mundo, viu? Porque no final do final, né, Israel será purificado mesmo. Alguns dão muito valor, irmãos, a Israel esse daqui. Esse Israel, cuidado, porque alguns não gostam quando eu falo. Quando morre um árabe e um judeu, para o coração de Deus dói a mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Mas de Israel, se você ler Romanos 9, 10 e 11, ele fala que ele vai ter o dia dele, o tempo de Deus. Não é o nosso tempo, é no tempo de Deus que ele vai ficar, vai vencer os inimigos. Eu não sei até quanto isso é literal, e Jerusalém, e agora eles estão querendo demolir o templo lá um dia, eles começaram a cavar por baixo do templo para implodir aquilo secretamente, tão secreto que eu até sei, né? Então, mas a briga está aí, mas haverá o tempo certo. Mas quando a gente lê o Velho Testamento, de tanto falar de Israel, eu fico pensando, quando um árabe começa a ler o Velho Testamento, ele fica totalmente escandalizado. Alguém precisa explicar para ele, porque nós não somos mais assim aquele Israel. Israel faliu, ele só não desapareceu pela misericórdia de Deus, porque Deus vai ter alguma coisa com ele ainda. Mas agora é a época dos gentios. Paulo fala que os judeus vão ficar com inveja de nós. Por causa da queda deles, nós subimos. Nós éramos um ramo enxertado aí, nós éramos estranhos às promessas. Tá? Seguindo. Os sacerdotes e o rei, esses eram os líderes, né? Eram os líderes político-religiosos e descambaram para a idolatria, levando o povo a segui-lo. Então, de acordo com o líder, assim você é, salvo exceções, tá? Daí o castigo deles seria o mais severo e cruel. Olha, os reis de Israel e poucos, alguns também de Judá, acredite se quiser, Believe or Not, aquele programa americano, eles eram tão violentos que eles, se a Fabíola tivesse aí, ele fala, segura firme aí para você não cair e desmaiar. Eles queimavam os filhos deles vivos nos altares de Acera, Baal e principalmente Moloque. Você tem um filho que é uma criança, Moloque assim, era oco por dentro, enchia de brasa, ficava as mãos dele aqui, para receber o nenê vivo, tá? Assim, ficava até vermelho em brasa, e o sacerdote chegava e punha a criança. Imagina, não dá para acreditar, mas teve mais de um rei que fez isso, oferecendo, como diz o profeta, nunca mandei fazer isso, né? Deus falando, tá?
situação terrível. Mas é por isso não há mais esperança de salvá-lo da morte. Chegou o ponto ômega, o ponto final, não tem mais cura. E realmente não teve. Sabe como? Como nação, não como pessoa. Como pessoa havia exceções. Como nação, acabou. Israel não existe mais. Esse Israel, esse aí era alguns que sobraram de Judá. Israel, depois do cativeiro, nunca mais voltou do cativeiro assírio. No Novo Testamento, nós encontramos o que era ódio para um judeu de raça pura geneticamente, porque ele era misturado com aqueles povos lá, vários povos da Assíria. Então, eles vieram morar na Galileia, na Samaria. Uma vez falaram para Jesus, não estamos falando que ele é samaritano e que tem demônio. Isso é o dito. Os homens, porque samaritanos eram tudo como endemoniados para ele, porque eles não eram puros. Irmãos, a pior coisa, uma das coisas piores para um casal que queria casar lá no Velho Testamento, Israel, era que se casasse com da mesma raça. Até havia certa restrição entre as tribos. Houve casos que era só mulheres que tinham, não tinha homem, aí tinha que misturar com outra tribo, mas não podia. Houve até casos violentos, que Deus castigou a nação, porque se casaram, o que a gente chamaria de casamento misto, né? Então, esses eram assim, eles não eram meio judeus, meio gentios, então eram malditos, tá? Daí, eles nunca mais, eles estão por aí, não sei aonde, como meio a meio, tá? E os judeus se julgam todo puros geneticamente. O Tirso uma vez falou uma coisa muito curiosa. Os judeus resolveram acabar com os árabes. Os cientistas apelaram para os cientistas. E sabem que os maiores cientistas do mundo são os judeus. Não todos, né? Mas aí eles inventaram a bomba genética. É um tipo de algum tratamento que não vai ser dar tiro, nem pôr no fogo, nem nada. Eles vão morrer porque os genes vão matar eles mesmos, se autodestruir. Mas depois que eles começaram a planejar, eles caíram do cavalo, os cientistas judeus, porque eles também iam desaparecer. Porque o gene vem vindo de Abraão, e o Abraão era comum tanto aos árabes como aos judeus. Eles iam se autodestruir. Largaram esse projeto maluco. Vocês viram como a coisa era séria? Seguindo, aí virá o cativeiro e a destruição. Pela experiência emocional com a esposa infiel, imagina você ter uma esposa que você sabe que é infiel e você tem que amá-la, né? Puxa vida, hein? Não sei como é que é isso. O profeta entendeu o desastre da infidelidade do seu povo. O profeta fazia o que Deus mandava. O missionário, ele também às vezes não pode escolher nada, nem a comida, nem a roupa, nem nada. Ele tem que ir lá na tribo Tupi, lá não sei aonde, nas Novas Hébridas, e ser de acordo com o povo lá, né? Então o que acontece? A esposa infiel, ele gostava dela. Eu já ouvi casos, e não poucos, é que esses casos não são comentados, mas de pessoas que se resolveram casar com prostitutas. Isso não é muita novidade no mundo, viu? Não é. Mas aqui era terrível. Você tem que fazer. Uma vez Deus mandou o profeta fazer alguma coisa com fezes, tipo uma comida com fezes, para mostrar a terribilidade do pecado do povo.
Aí o profeta não aguentou. Falou, não, senhor, está muito difícil isso. Aí ele falou, ao invés de fezes humanas, seriam fezes de pombas, uma coisa assim. Você viu o que o profeta tinha que fazer? Tinha que dar uma de louco, doido, né? Então, Amós andando lá e todo mundo apontando, olha esse aqui, né? Seguindo, Israel não se arrependeu. Alguns se arrependeram, mas como nação, não. Eles desapareceram. Seguindo, por favor. No último capítulo, aliás, volta um pouquinho, irmão, desculpa. Volta um pouquinho anterior. A chamada final ao arrependimento. Na admoestação final, como nação, Israel não se arrependeu. Não se arrependeu, tá? Depois de tanto, não. Irmãos, olha, meus dois irmãos estão aqui, vão dizer se eu estou mentindo. Mas, onde eu nasci, era uma colônia. Era chamada colônia dos crentes. Colônia dos búlgaros. E havia algumas poucas, eu não sei quantas famílias, de búlgaros naturalmente, que não se arrependeram. Era só a igreja batista, depois tinha a igreja batista pentecostal, mas eles não se arrependeram. Até a morte. Até os filhos, agora os netos, alguns que eu encontrei faz pouco tempo, não se arrependeram. Alguém falou, Deus fala uma vez, Deus fala duas, e Deus fala três, e ele abandona. Não te abandonarei, mas você ficou você resistiu ao Espírito Santo. Dizem que uma pessoa que resistiu a Deus a vida inteira, está lá na UTI morrendo, eu já ouvi mais de uma vez isso. O diabo pega a pessoa tanto, se ele tiver consciente, que ele não consegue mais se arrepender. Ele está indo para o inferno, sabendo disso. Porque o diabo falou agora, não que ele não podia, mas o diabo cutuca e fala, agora não adianta mais, você foi falso a vida inteira. Tá? Esses não se arrependeram. Seguindo, por favor. Mas certamente havia alguns israelitas fiéis, essa é a palavra, remanescentes, que acreditaram e aceitaram a mensagem do amor de Deus da boca de Oséias. Deus salvou eles, eu não sei como. Irmão, sempre no meio do povo de Israel, desde a sua jornada do Egito no deserto, sempre havia não-judeus. Sempre havia alguns que na hora lá do sangue nas umbrais das portas, eles acreditaram e eles fizeram, o filho primogênito deles não morreu, eles saíram junto com os judeus. Quando montava acampamento, eles ficavam fora do acampamento, porque não podia ficar no acampamento, não podia entrar no templo, etc. Mas eles eram fiéis, vamos dizer em termos de hoje, eram crentes. Então, sempre vai haver. O pastor Shedd, de saudosa memória, ele falou que ele conheceu um católico muito sincero. Ele falou aqui na Ebenezer, eu tenho certeza que eu vou encontrar ele no céu, só que ele vai estar numa posição muito mais alta do que eu. Então há os remanescentes fiéis, tá? Deus sabe quem são e onde estão. Seguindo o irmão Marcel, por favor. Profeta Joel. O profeta Joel é pequeno, ele é tão incerto quanto a sua data. Pode ser colocado no século VIII, mas ele não dá a mínima importância ao tempo. Não podia ser nem antes nem depois. Desses 400 para cá já não tinha mais profeta. E antes de 800 a história era outra, dos reis lá. Seguindo. Joel não fala da sua época nem de si mesmo. Ele vai direto ao assunto. Seguindo. Por trás, por baixo da vida diária do povo de Israel, né, estava tudo podre em ruínas e vai desaparecer, afundar, como desapareceu mesmo. Por quê? Irmãos, eles levavam uma vida, entre aspas, normal. O que é uma vida normal? É uma vida, pastor Shedd citando outra vez, se alguém quiser, eu acho que tem um livrinho na biblioteca. O Diabo, o Mundo e a Carne. Um livro bem pequeno assim,
É uma pregação que foi transformada em livrinho, né? Então, vivendo de acordo com o mundo. Tudo que o mundo oferece, como tal, as mentirinhas, as pequenas traições, então, os roubos, tal, de acordo com o mundo, né? Mas eles estavam em cima de uma base falsa que afundou mesmo. Seguindo. A visão vai muito além do seu tempo. Não é só na época que ele profetizava. Chegou lá no Novo Testamento e, sem dúvida, como dissemos, chegou até o fim do mundo. E chega ao Novo Testamento o discurso de Pedro em Pentecostes, em Atos 2, e vai indo, até nós, até o fim do mundo. Seguindo, a gente vai ver isso mais esmiuçado durante os gafanhotos. Na tradução velha de Almeida, ele coloca lacusta. De acordo com os livros de biologia, o dicionário, lacusta é só um dos gêneros, uma das espécies, mas eram 4 espécies, isso que espantou Joel, porque nunca eles atacavam, eles eram organizados. No reino biológico existe ordem, tá? Então o que acontece? Havia todos os 4 tipos: gafanhoto cortador, gafanhoto migrador, gafanhoto devorador e, no fim, gafanhoto destruidor. A lacusta seria o migrador, que nunca para numa região, come tudo que tem, vai para outra região. Seguindo, a mensagem era para os estadistas, tá? Os grandes lá, líderes, e também para o povo em geral, o país inteiro. Quem quer ouvir, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sempre termina assim as 7 cartas do Apocalipse. Seguindo, chorem, vem aí o dia do Senhor. Que dia é esse? Isto é o dia do julgamento. Era praxe entre os israelitas interpretarem o dia do Senhor como um dia em que o Senhor seria vitorioso em Israel. Assim era quando Jesus chegou, eles pensavam assim também. As comidas e a alegria vão desaparecer, até mesmo para os animais. Vão ficar sem animais, entra na cadeia alimentar. Vegetariano, o carnívoro depende do vegetariano e o homem depende dos dois. Aí vem a seca e morre todo mundo e vai para o cativeiro e seguindo. E daí vai secar toda a vegetação. Porque também não havia chuva. Secando, quando seca uma vegetação, o que acontece? Por aí afora. Fala forte. Incêndio é o que aconteceu lá. Às vezes o incêndio é porque um cara de propósito riscou o fósforo, ou jogou o cigarro, ou sei lá, um trovão, um relâmpago, ou o próprio calor provoca grandes incêndios. Com a vegetação seca virão os incêndios. Seguindo, o jardim do Éden virou o vale da sombra e da morte. Era o jardim do Éden. Olha, irmãos, inclusive quando ele fala do Líbano, o Líbano era um dos países mais lindos do mundo. Houve uma grande destruição. Difícil entender, viu? Mas não chegou bem a ser total. Quando Davi fez um contrato com o rei Irão lá, do Líbano, e acabou quase com os cedros. O cedro é uma árvore simbólica, até na bandeira do Líbano está lá o cedro do Líbano. Então, mas depois os outros e a guerra acabaram com a vegetação de cedros do Líbano. O cedro é uma árvore nobre para fazer móveis e outras coisas. Então, na frente dos gafanhotos era o jardim do Éden, e atrás era o vale da morte, né? Não sobrou nada. Seguindo, a nuvem de gafanhotos escureceu o sol e a lua. Vamos ver esse negócio da lua, porque a lua é à noite, né? Seguindo, vou correr mais, porque senão não dá tempo. Mas ainda há tempo, tem tempo de se arrepender. Aproveitem, mudem de vida, com jejuns, choros e pranto, né? Será que eles fizeram isso ou não? O que vocês acham? Parece que não, né? A exceção daqueles especiais, né?
Não que eles são especiais, mas humildes, se arrependeram. Seguindo, chegará um dia chamado Dia do Senhor, em que o povo será restabelecido. Agora mudou tudo, virou o disco. Não, agora não se vira mais o disco. Será restabelecido com cura, alegria, bênçãos. Pedro usou a expressão de Joel como acontecendo no dia de Pentecostes. Veja só, Pedro, ele estava sob a influência do Espírito Santo. Ele pegou uma parte lá e aplicou para o Pentecostes. Só que mais do que isso, tem coisas ainda que não se cumpriram no livro de Joel. E antes que chegue o dia do Senhor, quem clamar por ajuda será salvo, receberá a salvação. Quem clamar, hoje também é assim, né? Seguindo. Profeta Amós. Esse é o profeta dos socialistas. Esse é o profeta daquele contra os ricos, né? Irmãos, né, como as pessoas olham só um lado da coisa. Época em Judá do rei Uzias, e Jeroboão II ainda continuava em Israel, o reino do norte. Ainda não chegou o cativeiro da Assíria. Seguindo. Próxima atração. Em Judá, prosperidade. Olha a teologia da prosperidade aí. Em Judá, prosperidade, exploração, lucro, inclusive e talvez principalmente devido à religião. Veja só, irmãos, havia muita religiosidade. Alguém, historiador, mais de um, já escreveram e disseram que a pior exploração é a religiosa. Veja só o que o mundo está passando com o Estado Islâmico por causa de religião. Distorcido totalmente. Maomé nunca pregou isso, né? Não, eles pegaram na cabeça deles e tal, né? E hoje em dia, entre aspas, alguns chamados evangélicos de eletrônico, de televisão e de grandes templos, eles usam coisas para extrair dinheiro dos pobres coitados, né? Que vão lá, os piedosos, falam, não, tem que dar aí tanto dinheiro para Deus te abençoar, né? Aí você vai ficar rico, né? Não é essa a coisa, vocês sabem disso. Segundo, sexo, dinheiro, poder usando a religião para suas ações maldosas. Era um massacre, né? Seguindo, entre próprios judeus entre si. Amós era do reino do sul, Judá, onde criava animais, vaqueiro. E algo também, agricultura, catador de sicômoros, alguma coisa assim, né? Ele não era nada de descendência, nem nada de profeta quando foi chamado para profeta, viu? Nada. Alguns vamos ver quem é, vamos ver de que família ele é, de que tribo ele é, de quem eram os avós dele, e tal. Ele não tem característica para ser essa pessoa, ele não tem um passado de acordo, né? Até hoje existe isso. Seguindo, o profeta Amós escreveu para todos aqueles que queriam ouvi-lo, mas especialmente para o povo de Deus, não só, mas principalmente Israel lá no norte, também Judá. Seguindo, nós somos o povo de Deus hoje, vós sois a raça eleita. O povo de Deus não fica isento de julgamento. Eu estou salvo, a salvação do crente é eterna. Pelo contrário, começa com ele e é mais violento. Lenha verde, lenha seca, ver no Novo Testamento, né? Então o que acontece? Nós vamos ser julgados sim. Não para perder a salvação, essa está garantida. Mas o que fizemos com o tempo, o pensamento, o dinheiro, e inclusive os pobres, né? No Natal, se você mora em casa térrea, muitos tocaram a campainha lá. E aí você tem que ter muito discernimento para saber quem é sincero e quem é aproveitador. Não é fácil decifrar. Seguindo. Também a mensagem é para a igreja da época, né? A igreja do Velho Testamento, que não tinha esse nome, né? Liderança religiosa e sacerdotes.
Mais especificamente, a mensagem para o reino do norte, Israel. Seguindo. Hoje a igreja de Jesus Cristo é o povo de Deus. Hoje nós somos o povo de Deus. Não é mais Israel, não. Ai, porque Israel é o povo de Deus, Deus vai poupar ele. Ah, porque quando estava lutando com os árabes, apareceu uma mão lá de Deus, sei lá, protegendo o povo. Nada disso, tudo é falso. Então, nós somos o povo de Deus, os gentios chamados, mas no fim, no céu, vai ter gente de todas as tribos, raças e povos e nações. Tem uns 250 países no mundo, né? Vai ter gente de todos. Não que todos vão se arrepender. Existe uma teologia daqueles que acreditam que o milênio vai ser uma época literal de 1000 anos, não sei, então chamada pós-milenismo. Eles acham que vai chegar uma época que todos 100% vão se arrepender no mundo inteiro. Isso não tem nenhum apoio bíblico, viu? Não vão, não. Seguindo. A mensagem pregava o fim da aliança. Qual que era a aliança? Irmãos, se resumir toda a aliança do Velho Testamento numa frase só, é assim: vós sereis meu povo e eu serei vosso Deus. Agora eles não eram mais seu povo, então ele também não era mais vosso Deus, voluntariamente. A pessoa que faz a coisa voluntária, com o juízo em dia, porque tem pessoas perturbadas mentalmente, não sabe o que está fazendo, voluntariamente rejeita a graça de Deus, vocês sabem o que espera ele, né? A perdição, não tem outra solução. Seguindo. A aliança era uma promessa sujeita a uma condição, olha só. Fé obediente, tinha que obedecer, fazer. Obedecer, aí é fazer. Nas promessas de Deus expressas na mesma aliança. A aliança que começa lá com Abraão, segue através de todo o Pentateuco, vem lá em Salmo, nos profetas, né? Mas hoje nós temos que aliança? Nós vivemos sob qual aliança? A nova aliança. Toda vez que a pessoa vai servir a ceia aqui, esta aliança no meu sangue, a nova aliança no meu sangue, Jesus. A aliança antiga era lá os bezerros, obedecer os 10 mandamentos, toda a lei. A nossa é Jesus, a nova aliança, tá? Seguindo, aplicação para nós. O que acham sobre isso para nós hoje, que vivemos sob a nova aliança, né? Então, ai de quem desprezar a nova aliança, tá? Algum livro fala no Novo Testamento sobre pisar o sangue de Jesus, crucificar outra vez Jesus. Pastor Shed, estou citando muito o Pastor Shed, porque ele é muito citado agora, depois da morte. Ele é uma bênção, né? Ele fala lá de uma história, uma fábula que Pedro está saindo de Roma e no meio encontra Jesus. No meio do caminho, Pedro encontra Jesus. E Pedro pergunta a Jesus: mestre, para onde você está indo? Jesus responde assim para Pedro: eu estou indo para Jerusalém para ser crucificado outra vez. Então é como pisar o sangue de Jesus, né? Desprezar. Irmãos, notem bem essas denominações e seitas, cuidado. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus é Deus, como o próprio Davi falou agora há pouco. Jesus é Deus. Não tem jeito nem de ter salvação, nem nada. Aquele que sabe de Jesus, mas rejeita Ele, dizendo que não é capaz. Só Jesus era o Filho de Deus, mas Ele não era totalmente divino, nem todo-poderoso. É só o Pai todo-poderoso. Vocês sabem de que eu estou falando, né? Então, não tem jeito de ter salvação, senão através de eu sou o caminho, eu sou a porta, né? Agora, não vamos falar agora por enquanto sobre os índios, sobre quem nunca ouviu falar de Jesus, mas quem está aqui ouviu,
Não tem desculpa. Seguindo, a aliança antiga visava purificar. Quem não seguia a aliança era expulso, extirpado de Israel. Às vezes morto, apedrejado, jogado fora, porque ele não seguia. Naquela época lá não tinha muito assim, misericórdia não. Se bem que Deus fala misericórdia quero e não sacrifício, você não obedecia à lei, tinha pecados imperdoáveis na lei. Amaldiçoar os pais, adultério, o sábado, a circuncisão, coisas assim, a pena de morte, né? Hoje não tem pena de morte, né? No Brasil não tem para nada, né? Dizem que os Estados Unidos, acho que agora, a partir do dia 20, a coisa vai piorar. Seguindo, o leão, quem que é o leão no Apocalipse? O leão da tribo de Judá. Judá era o reino do sul, mas representava todo Israel. O leão ruge. O leão abriu a boca, se encolhe e fica em silêncio, porque ele vai atacar. O leão também, primeiro no capítulo 5 de Apocalipse, fala o cordeiro. De repente o cordeiro se transforma no leão. Vocês é que leem aqueles famosos livros de 800 páginas, como é que chama aquele que os jovens lêem? Lá mostra, né, da guerra final, não sei, então tem o cordeiro, depois o leão, né? O leão da tribo de Judá, o mais forte dos animais, tá? Ninguém pode ir com ele. Seguindo, o leão divino primeiro denuncia os pecados do mundo gentil. Nesse caso aqui, desse profeta. Síria, Fenícia, Edom, Moabe e muitos outros. E depois os do mundo israelita. E depois do reino de Judá. Ah, vai indo. Às vezes é o contrário, né? Primeiro o juízo começa aqui na igreja, depois lá fora. Aqui foi o contrário. Primeiro lá, depois aqui, depois aqui. Ninguém escapa. Seguindo, capítulo 2 ainda aparece a conhecida frase deste livro. Olha, essa frase é muito usada, antiga. Vocês vendem o pobre por um par de sapatos, por um par de sandálias. Hoje seria por um par de tênis, né? Por um par de tênis. Pobre, né? Vendido como escravo, a lei permitia. Você está me devendo, não pagou? Não tem negócio de renegociação de dívida com o banco, não. Você vai escravo e os seus filhos também, tá? Então, só até o ano do jubileu. Não, até o 7º ano, né? Depois tinha um ano de jubileu. Aí não pode ter mais escravo. Seguindo. De todas as famílias da terra, eu escolhi vocês. Lá a promessa de Abraão, né? É um chamado especial, por isso são responsáveis pelos seus pecados. Não adianta, você escolheu para ser missionário, pastor, crente, você vai pagar por isso se você não for fiel, né? Porque vocês foram escolhidos, né? Vocês foram escolhidos e agora a coroa pertence a vocês, mas tem que ser fiel. Até a morte nos dois sentidos, cronológico e de fidelidade, de compromisso. Seguindo, estou acabando. Não, mais uns 12 aí. De todas as famílias eu escolhi vocês. Seguindo, irmão. Existe na misericórdia e longanimidade, paciência, né? E amor de Deus ainda uma oportunidade de arrependimento. É agora para se arrepender e voltar-se a Deus. Tem um livrinho que eu li recentemente, está dizendo assim: você sabe na sua vida qual é o principal momento da sua vida? Falando cronologicamente, a resposta é agora. Não é ontem nem amanhã. Agora. Agora o que você fizer, agora as decisões que você tomar agora, vai ter repercussão o resto da vida. Então, agora, dizia o profeta,
Só um pouquinho. Daqui a pouco o invasor vem, não adianta chorar mais. Tem que ser agora. Alguns judeus, na época da Alemanha, depois de 1933, quando alguns, somente quem tinha dinheiro, podia subornar algum nazista, etc., fugir, né? Às vezes o cara fala, ai, eu tenho muita coisa, muitas propriedades aqui na Alemanha, né? Porque os judeus eram ricos. Vou esperar mais um pouco, daqui a pouco as portas se fecharam. Então tinha lá um dos donos da Alemanha, era dono da imprensa, como aqui, sei lá, Editora Abril, outros, jornal, revista, livro e tal, tá? Mas ele foi perdendo, na última hora, teve lá, acho que sobrou $100 ou quanto, para ele pegar a família e ainda aproveitar o último trem, o último barco, porque depois fechou, e muitos morreram mesmo, porque o tempo era agora, amanhã não dá mais. Seguindo. Esse agora, porém, em breve passará. Seguindo. Israel preparou todas as condições, quer dizer, as más condições, e por longo tempo para ser julgado. Agora precisa ser disciplinado. Olha, ainda que com misericórdia, mas ele vai ser disciplinado sim. Como vai ser a disciplina? Cativeiro, né? O crente, a disciplina, só Deus sabe como. Ele vai pagar o preço, tá? Não é que eu estou dizendo aqui se faz e aqui se paga, não, mas vai pagar o preço. Irmãos, vamos aproveitar o agora, hein? Seguindo. Israel, a essa altura o comentarista, o mesmo Motiela, pergunta-nos: por que as igrejas de hoje são tão fracas, mornas, frias, tal. Então, porque não aproveitam a oportunidade agora. Irmãos, sobre essa questão de evangelização, alguém falou, você vai concordar comigo com esse alguém que falou. Você, da manhã, você vai tomar o metrô, não sei o que, você vai ter uma pessoa do seu lado. Veja só o que a pessoa falou: nunca mais na vida, da tua vida, nem na dele, a grande maioria dos casos, salvo pequeníssimas exceções, você vai se encontrar com essa pessoa, principalmente se for São Paulo. Nunca vai se encontrar mais. Porque a probabilidade, quem vive no meio de um negócio de 18 milhões, é mínima de se encontrar com aquela pessoa outra vez. Então é agora. Agora, às vezes, você nem está preparado. Mas se você, como diz o Saião, se Deus colocar uma pessoa na sua frente, você vai saber se Ele colocou ou não. Aproveita. Porque senão você não vai mais se encontrar com ela. Sei lá se ela vai ter outra chance. Não sei se vai ter outra chance. Então, de alguma maneira, mostra alguma coisa cristã da sua vida, não artificial. É lógico que se você está sob forte emoção, você nem está em condições de evangelizar, não é? Porque às vezes aconteceu uma tragédia agora mesmo. Seguindo. Naquela época, Amós coloca 3 situações: aspecto social, pessoal e religioso. Estava tudo arruinado para vir o cativeiro. Seguindo. O pecado básico era, diz lá o autor que eu li, indulgência com o prazer. Em Amós, o grande problema era o prazer. Tem um verso lá, terrível lá, mas mal interpretado às vezes. Olha vocês, vacas de Bazã. Então, quem eram as vacas de Bazã? Em primeiro lugar, o termo vacas é igual hoje se falar, sei lá, formiga. Não tem significado nenhum. Mas vacas de Bazã era assim. Tinha um lugar que havia um capim muito bom. Aliás, o melhor capim do mundo para vaca leiteira é a Argentina. Não sei se vocês sabiam disso. Então tinha um lugar que as vacas eram engordadas, davam muito leite, os bois engordavam, que era chamada região de Bazã. Era o lugar do prazer das vacas engordarem, né? Mas quando ele fala, vocês vacas de Bazã, há uma dupla interpretação. A gente não vai falar sobre ela agora. Alguns acham que realmente são as mulheres
As esposas dos israelitas, que só exigiam coisas, sei lá, que as caravanas traziam e se enfeitavam, davam uma de Cleópatra, não sei o quê. Ou alguns acham que o termo é genérico e que falam do povo em geral, que só queria viver na sombra e água fresca, né? Seguindo, está acabando. Diz Isaías 59, as vossas iniquidades, na outra versão fala maldades ou vida torta, fazem separação entre vós e o vosso Deus para que vos não ouça. Não que Deus está longe, mas há um muro de Berlim aqui no meio, agora vai ser o muro do México, viu? Então, esse muro faz separação, por isso que eu não ouço vocês. Depende de vocês, não de mim. Seguindo. Excessivos cuidados com o corpo denota tendência carnal, despreza os outros mais simples, pode denotar frieza espiritual. As mulheres, principalmente as ricas, ao longo da história, não estou falando de hoje só não, viu? Caíam nessa fraqueza, nesse pecado. As mulheres daquelas nações, por exemplo, as cananitas e outras, sempre se enfeitavam muito. E era realmente, a vaidade feminina sempre existiu. Até a rainha Esther, né, toda enfeitadona e tal. A questão é os exageros, quando os outros passam fome. Para nós essa realidade é tão longínqua, né? Mas tem lugares aí, irmãos, vamos supor que eu moro lá não sei aonde, para lá de Guaianazes e tal, as igrejas nem têm dinheiro para pagar um zelador, nem o pastor. Aí vem um cara com Cadillac, não existe mais Cadillac, né? E a roupa dele, e ele quer ser cumprimentado por todos. Não é pecado ser rico, nunca foi. Mas o exagero, quando faz os outros se rebaixar, isso que é. A pessoa fica tão humilde que desaparece. E às vezes tem medo de cumprimentar, e já começa a chamar o outro de doutor. Então, irmãos, os socialistas, eles aproveitam isso também, né? Só que nunca resolveram o problema. Então, olha, os excessos fazem mal, tá? Fazem mal. Os excessos, viu? Os excessos, certo? Se você quiser comprar um perfume francês para sua mulher, aproveite agora, porque tem que ser agora. Amanhã não adianta, tem que ser agora. Só que não excesso, né? Não excesso, excesso não. Seguindo, falta 3 para terminar. Israel mantinha 3 santuários. Betel, lá a escada de Jacó e tal, Berseba e Gilgal, nós vamos falar depois sobre eles. Seguindo, Israel abusou da graça, tudo é bom, Deus é misericordioso, e se esqueceu da lei. Naquela época tinha a lei, né? Foram reprovados no prumo. Ele fala assim: eu vou colocar o prumo sobre vocês. Quem que sabe me dizer aqui, por favor, me ajude? Qual é a função do prumo para um engenheiro, um pedreiro? Vocês sabem, me ajuda aí. Fala, e não te cales. Sabe o que é prumo? Prumo é um peso redondo, metálico, uma cordinha, e daí tem uma madeirinha assim, a mesma largura daquela pedra lá, é a daqui. E quando a gente coloca no muro, o que acontece? Ele não pode encostar de jeito nenhum, e nem ficar assim. Se aqui tem 2 centímetros, que coisa? O muro aqui tem que ter 2 centímetros, senão o muro está todo, vai cair. E vocês foram reprovados no prumo. Diz lá, Daniel, você foi colocado na balança e foi achado em falta, né? Eu vi isso no para-choque de um caminhão. E então vocês foram colocados no prumo e reprovados. O prumo, né? Converse com o irmão Marco Cruz, ele trabalha com construção. Você vê como o prumo é importante, hein? Como o prumo é importante. Então, Amós, por pregar a mensagem de Deus, foi reprovado, resistido e expulso.
Interessante. Ele não foi preso nem morto, mas ele foi expulso lá para ajudar, né? Sai daqui, seu profeta, vai para sua terra. Nós também o seremos reprovados pelos não crentes, pelos incrédulos, se nós formos. Irmãos, alguém já falou isso 1000 vezes. Se você é um crente fiel, santo, dedicado, comprometido, com toda certeza você vai ter perseguição. Mas não é aquela perseguição de matar, prender na cadeia, é outra perseguição. Vários tipos de. Seguindo, acho que esse próximo vai ser o último. Os gemidos da graça perdida. Olha aqui. O autor escreveu essa frase e eu copiei. Olha aqui, aproveita, irmã poeta ali, Júlia, escreve um livro com esse nome. Olha, não é minha essa frase. Os gemidos da graça perdida. Eles esqueceram da graça e foram gemer lá na Assíria e na Babilônia, porque perderam o aqui e o agora. Então, os gemidos da graça perdida. Muito obrigado, eu atrasei 9 minutos. Obrigado. Domingo que vem já é outras pessoas que vão falar sobre os 3 livros